Olá, para você que acompanha a TV do Parlamento Municipal, está no ar o Câmara Agora. Prestação de serviço, reportagens especiais, entrevistas e a agenda do Legislativo na sua manhã de segunda-feira. Comece a semana por dentro do que acontece na cidade. A partir de agora, é informação o tempo todo na sua tela. Fique com a gente. Segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência. Começamos o programa com a previsão do tempo. Agora, 11 horas, 1 minuto, temperatura em 18 graus aqui na Avenida Loureiro da Silva 255, sede da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Tempo nublado na capital gaúcha. Vamos ver como fica esta semana aqui em Porto Alegre. Atenção, para cá, olho na tela. Vamos para o nosso touchscreen para acompanhar dia a dia como é que vai ficar a previsão do tempo. Hoje temos tempo nublado, 18 graus neste momento, a temperatura aqui na capital. Terça-feira nós temos a temperatura variando entre 12 e 22 graus, tempo parcialmente nublado. Na quarta-feira aumenta um pouquinho a temperatura de máxima, vai a 23, a mínima permanece nos 12 graus. Trocando aqui de tela para a gente avançar nos dias da semana. Na quinta-feira, olha a previsão de calor na quinta-feira. A temperatura sobe bastante, vai a 26 graus. A mínima fica em 15 e alguns prognósticos já dão chuva a partir da noite de quinta-feira. E aí a gente vai ver na sequência aqui das telas como a chuva vai marcar a presença em direção ao final de semana. Na sexta-feira, temos a mínima entre 18 e 23 graus, já com chuva, viu? Na sexta-feira. E agora vamos ver como é que fica o final de semana efetivamente, também com chuvas marcando o final de semana, o próximo final de semana. No sábado, a temperatura varia entre 14 e 21 graus, também com chuvas isoladas. E no domingo, entre 16 e 27 graus, também um dia com chuva, é a perspectiva para esta semana. Começamos com um tempo seco, pouco nublado, sol entre nuvens, e a partir de quinta-feira alguns prognósticos já dão chuva a partir da parte da noite, e aí a chuva se estende em direção ao final de semana. Toque na tela, voltamos com a nossa logo do programa. Muito bem, nos últimos dias, a gente tem percebido que a fumaça das queimadas que ocorrem no Brasil, essa fumaça chegou por aqui, chegou no estado, chegou em Porto Alegre, é uma espécie de névoa no ar. Melhorou um pouquinho no final de semana, mas essa condição tem contribuído para o aumento de pacientes nas unidades de saúde e pronto atendimentos na capital. A repórter Vanessa Schmidt conversou com um dos médicos do município para trazer orientações com o objetivo de evitar ou minimizar os problemas respiratórios. Alerta especial para crianças menores de 5 anos, idosos, pessoas diabéticas, hipertensas, gestantes e cardíacos, tá? Vamos conferir as dicas a partir de agora. A primeira coisa que é mais importante é beber bastante água. A gente precisa aumentar nesse período agora a ingesta de água para a gente permanecer as nossas vias aéreas mais úmidas, para poder superar essa inflamação que a fuligem traz. Além disso, é importante, se possível, às vezes fechar um pouco a janela, a porta, para evitar que essa fumaça de fora entre para dentro da casa, evitar lugares abertos também, principalmente quem já faz atividade física, quem faz algum trabalho de forma mais externa. Nesse período, se puder evitar um pouco, seria bom. Além disso, quem não puder, uso de máscara, tá? O uso de máscara é extremamente importante, que a gente consegue fazer essa barreira com a relação à poluição que está na nossa atmosfera aí. Então, esses são alguns situações que a gente pode elaborar e a população pode fazer em casa, e se prevenir para evitar esses problemas respiratórios. Quando você começa com um processo inflamatório, tá? Com nariz escorrendo, tosse seca, já está um pouco prolongada, 3, 4 dias. Às vezes você pode começar, por exemplo, com uma febre, tá? Todos esses são sintomas importantes que ao qual o paciente ele deve procurar tanto uma unidade básica ou um pronto atendimento para poder ter uma avaliação médica e ver como é que está seu quadro. Pacientes que, por exemplo, têm asma e começam com aquele gatinho, aquele chiado no pulmão, ele também deve procurar um atendimento médico para poder ter essa avaliação e a gente poder fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Importante não se automedicar de forma inconsequente, porque isso pode piorar o quadro ao invés de melhorar. E beber bastante água, isso é extremamente importante.
Muito bem, dicas importantes, né? Nesse momento em que ainda convivemos com esse nevoeiro, essa fumaça aqui no ar no Rio Grande do Sul. Segunda-feira, dia de votação de projetos e também de tribuna popular aqui no Legislativo da capital. Quem está com a gente para ampliar as informações é o repórter Gilberto Caeteano. Gilberto aqui na tela. Gilberto já está no plenário Otávio Rocha. Olá, Gilberto, muito bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, Clayton, e a todos que acompanham o Câmara Agora ao vivo na manhã desta segunda-feira. Bom, Clayton, a partir das 14 horas tem sessão plenária diretamente aqui do plenário Otávio Rocha. E hoje, segunda-feira, é dia de tribuna popular. O espaço será ocupado pela Associação SOS Resgatando Vidas, que é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve um trabalho social muito importante, como a distribuição de lanches, ações de apoio em hospitais. São mais de 40 hospitais atendidos. É um projeto que tem mais de 4 anos e funciona em 8 municípios. Bom, na priorização, Clayton, diversos projetos relevantes, alguns que já estavam pautados, mas ainda não foram apreciados pelos 36 vereadores, e um novo que é de autoria do vereador Aldacir Oliboni, do PT, e do vereador Roberto Robaina, do PSOL, que cria a política municipal sobre pessoas desaparecidas. Essa proposição, ela prevê diversas ações, tanto do poder público quanto de entidades privadas, para a mobilização acerca da prevenção do desaparecimento de pessoas e para a busca de pessoas aí que desapareceram. Bom, continuam na priorização, na ordem do dia, projetos como o da vereadora Lourdes Sprenger, do MDB, que institui a política municipal de combate ao etarismo, e do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, que cria o programa de atenção às pessoas com esquizofrenia aqui no município de Porto Alegre. Clayton, na semana passada, relembrando aí, o plenário Otávio Rocha aprovou uma proposição do vereador Pedro Ruas, do PSOL, que obriga o executivo a informar anualmente as condições das casas de bombas aqui da cidade. Uma tentativa aí, uma ação do legislativo para dar mais transparência acerca da manutenção desses locais, que são muito importantes aí para a prevenção de cheias, de enchentes, alagamentos aqui no município de Porto Alegre. O projeto original previa que o prazo deveria ser a cada 3 meses, né, uma atualização trimestral, mas uma emenda do vereador João Bosco Vaz, do PDT, ampliou o prazo para o período de 1 ano. Aí, a justificativa do vereador foi que esse seria o tempo necessário para que fosse elaborado um relatório de forma técnica aí, com todas as ações do município. Lembrando, Clayton, que a sessão plenária tem transmissão ao vivo da TV Câmara Porto Alegre a partir das 14 horas. Todo mundo ligado aí nos trabalhos aqui do Parlamento Municipal. Eu volto contigo aí no estúdio. Uma boa segunda-feira a todos. Tá bem, obrigado, Gilberto. Bom trabalho também por aí. O Gilberto que falou do plenário Otávio Rocha, com imagens do André Rodrigues. Vamos conferir agora a agenda do Parlamento para esta semana. Destaque para a reunião das comissões permanentes nesta terça-feira. As informações chegam com a repórter Mariana Gindre. Vamos colocar a Mariana aqui na tela. Olá, bom dia, Mariana. Olá, Clayton. Muito bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara. A semana começa com a agenda já nesta segunda-feira, a partir das 14 horas, que tem a primeira sessão plenária. É uma semana um pouco mais curta em função do feriado do 20 de setembro, na sexta-feira, mas mesmo assim vão acontecer diversas sessões solenes. São 8 no total, desde hoje até a quinta-feira. Quem quiser conferir certinho o dia, o horário e os homenageados de cada uma, pode entrar no site da Câmara, que está na tela agora. Terça-feira tem reunião da SEDECOM, a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, na parte da tarde. A partir das 14 horas, eles vão fazer uma saída externa, uma visita lá na comunidade da Vila Mapa, na Lomba do Pinheiro, para falar sobre as demandas justamente dos moradores da comunidade da região. E, por fim, na quarta-feira, tem mais uma sessão plenária onde os parlamentares se reúnem para fazer o debate e a votação dos projetos de lei que tramitam aqui na casa. Por hoje é isso, Clayton. Volto contigo no estúdio.
Valeu, obrigado Mari. Vamos até a redação da TV Câmara agora para sabermos os assuntos trabalhados pela reportagem e os temas dos programas da semana. Quem traz as informações é a repórter Vanessa Schmidt. Vou botar a Vanessa na tela. Muito bom dia, Vanessa. Olá, Clayton. Muito bom dia para você. Bom dia também para quem está assistindo a TV Câmara. Olha só os destaques que eu trago para a gente. A nossa semana começa com o Porto Alegre em Debate, logo após o horário eleitoral, com a apresentação do jornalista Gilberto Caetano, que fala sobre incentivo à leitura e também sobre as novidades para a Feira do Livro de Porto Alegre, que nessa edição acontece entre os dias 1º e 20 de novembro. Na terça-feira tem o TV Câmara Entrevista, também logo após o horário eleitoral, onde eu converso com uma médica dermatologista sobre saúde e procedimentos estéticos. Na quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem o Trajetórias, onde a gente segue nossa série em homenagem aos atletas olímpicos. Nessa edição, eu converso com a nadadora de águas abertas, Viviane Jungblut. Na quinta-feira, ao vivo, a partir das 14 horas, tem o Acontece em Porto Alegre, conduzido pelo jornalista Felipe Laude, que está exibindo uma série de reportagens sobre o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Claro que esses são só os destaques, porque a gente segue acompanhando tudo que acontece aqui no Legislativo para levar para você que está aí do outro lado da telinha. A gente também tem toda a nossa programação e todos os nossos conteúdos disponíveis no nosso canal no YouTube. Clayton, uma ótima semana de trabalho pra gente, ótima semana para você que está aí do outro lado da tela também. Volto ao estúdio com você. Também muito obrigado, Vanessa. Bom trabalho para todos nós aí. Momento da gente conferir agora os serviços disponíveis na capital. Quem traz os detalhes é o repórter Felipe Laude. Vou botar o Felipe na tela. Muito bom dia, Felipe. Tudo bem? Olá, Clayton. Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara. Começamos em mais uma semana com o serviço. Para você que nos acompanha ao vivo aqui pela TV do Parlamento, eu começo com informação sobre castrações. A Prefeitura aqui de Porto Alegre vai abrir inscrições para castrações gratuitas de cães e gatos no dia 18 de setembro. Os interessados devem solicitar o agendamento exclusivamente pelo WhatsApp do 156. E lembrando que para ter direito a esse serviço é preciso ser morador aqui da capital gaúcha e possuir o número de identificação social ativo no CadÚnico. Agora a gente fala sobre uma nova atualização para quem tem MEI aqui no Rio Grande do Sul. A partir de outubro, todos os mês, esses microempreendedores individuais que têm atividade aqui no estado e que são contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços vão passar a ter inscrição estadual. A medida inclui mais de 400 mil MEIs aqui no estado que têm CNPJs vinculados a atividades comerciais e industriais. Conforme a Receita Estadual aqui do governo do estado, a intenção é justamente simplificar o processo de conformidade tributária dos MEIs. E para encerrar, uma notícia para quem tem dívida com a Prefeitura aqui de Porto Alegre. Os contribuintes que têm dívidas com a Prefeitura têm até aí o dia 27 de setembro para quitar débitos com desconto nos juros e também nas multas. A adesão ao programa deve ser feita diretamente no site do Recupera Poa. Entre os débitos que podem ser quitados aí com a Prefeitura estão o IPTU, também o ISS-QN, a taxa de coleta de lixo e outros impostos que você pode ter acesso à lista completa desses débitos que podem ser negociados lá no site da Prefeitura de Porto Alegre. Clayton, por enquanto é isso, eu me despeço, uma boa semana para a gente. Muito obrigado, Felipe, bom trabalho para todos nós. Reportagem especial. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando. Você participa de algum voluntariado? Tem interesse em ajudar e não sabe como proceder um dia? Pois bem, agora você vai conhecer uma ONG que busca fazer justamente isso, conectar a solidariedade com quem mais precisa. Reportagem da Mariana Gindre e do Jorge Júnior, o JJ, na tela. Criada em 1997 no Rio Grande do Sul, a ONG Parceiros Voluntários faz um trabalho um pouco diferente. Em vez de prestar serviço a uma comunidade ou grupo social, ela foca no desenvolvimento e na disseminação da cultura do voluntariado organizado. Ela surgiu muito, conectando voluntários a organizações da sociedade civil, isso há 27 anos. E com o tempo a gente foi tomando conta de outras demandas do terceiro setor. Então, nosso trabalho ele vem muito para fortalecer o terceiro setor com o desenvolvimento de lideranças sociais, das organizações da sociedade civil
que fazem atendimento direto ao público beneficiário. A Parceiros assessora outras organizações que fazem o atendimento direto ao público. São quase 3.000 iniciativas que se beneficiam com os programas, como o de voluntários, que conecta os participantes cadastrados às entidades que precisam, e o de formação de lideranças sociais. São cursos em que a gente capacita as pessoas que trabalham ou são dirigentes das organizações, né, da sociedade civil, para questões como captação de recursos, elaboração de projetos, para que a partir disso eles possam captar esses recursos, né, a gestão da própria organização, né, fluxo de caixa, enfim, gestão de pessoas, gestão dos voluntários. Empresas que quiserem desenvolver ações sociais também podem buscar atendimento. Além disso, existem projetos específicos para o fomento de oficinas para crianças e para idosos. Para que eles entendam temáticas relacionadas ao envelhecimento e como aplicar isso no seu dia a dia, né? Ou oficinas de dança, de música, de teatro para os idosos nas organizações onde eles estão, nos seus grupos de idosos, né? Então são várias frentes que a gente vem para desenvolver o terceiro setor e também uma cultura de voluntariado e essa educação para a cidadania. Com as enchentes, a Parceiros passou a mobilizar recursos financeiros, materiais e voluntários para ajudar em demandas específicas, conforme a necessidade de cada entidade afetada. A gente tem um cenário em Porto Alegre de em torno de 300 organizações, né, que atendem crianças e adolescentes, e dessas, cerca de 49 foram impactadas em Porto Alegre, né? E a gente tem atendido, à medida do possível, aquelas que a gente pode, conforme as demandas, conforme os recursos também. Uma delas foi a Instituição de Educação Infantil Mãezinha do Céu, que atende famílias do bairro Sarandi, uma das regiões mais afetadas pela tragédia. Da escolinha só sobrou a estrutura, pois todos os móveis e materiais foram perdidos. No início de junho, a Parceiros Voluntários contratou um engenheiro para que fossem averiguadas as condições do local. Em seguida, forneceram materiais de limpeza, como vassouras, galochas e carrinhos de mão. A Parceiros Voluntários, foi o nosso primeiro apoio. Então, vocês não estão sozinhos. Foi a primeira visita que a gente recebeu. Então, saber que tu tem com quem contar nesse momento em que tá tudo muito sujo e bagunçado. Então, é muito importante. Então, foi primordial, para a gente... Vamos começar. Os recursos da Parceiros Voluntários são captados através de doações de pessoas físicas ou jurídicas. Para contribuir, acesse o site parceiros.org.br ou o Instagram, @parceirosvoluntários. Chegou a hora do nosso quadro de entrevista aqui no Câmara Agora. Hoje nós recebemos o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Rogério Silva de Vargas. Vamos trazer orientações sobre as regras eleitorais. Secretário, seja muito bem-vindo aqui ao Câmara Agora. Muito bem, muito obrigado pela presença. Bom dia, tudo bom? Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos indo, caminhando. Parecia longe, a eleição já é agora no dia 6, então temos o primeiro turno. E como é que tem sido o trabalho, cada vez mais intenso, do TRE? Exato. A partir de hoje faltam 20 dias para o primeiro turno das eleições. Todo o processo da construção dessa eleição, que ela é peculiar frente à tragédia climática que nós vivemos no mês de maio, ela vem se desenrolando todo esse processo de uma forma bastante satisfatória. O tribunal já fez a indicação, a revisão de todos os locais de votação no estado. Os mesários foram chamados, era uma preocupação se nós iríamos ter, principalmente nas localidades que houve uma consequência mais grave lá em maio, se nós teríamos um número suficiente de mesário, mas sim, a população correspondeu ao chamado da Justiça Eleitoral. Nesse momento estão sendo treinados, então nós esperamos que no dia 6, temos certeza que o dia 6 de outubro nós teremos uma eleição tranquila, organizada e segura, como é a tradição da Justiça Eleitoral. Como é que, com esse contexto, secretário, como é que o TRE também tem trabalhado, e essa é uma pauta que o presidente já colocou isso, para tentar reduzir as abstenções. A gente teve algumas abstenções nas edições anteriores, nas eleições anteriores, com um percentual elevado. Como é que se trabalha também nesse sentido?
Olha, é uma grande preocupação do nosso presidente, de toda a justiça eleitoral, inclusive agora, dia 18, na quarta-feira, o nosso presidente lançará uma campanha convocando as pessoas, a participação do cidadão a participar da eleição no dia 6 de outubro. Nós estamos também com um trabalho em todas as zonas eleitorais, junto aos juízes eleitorais, junto ao Ministério Público, para incentivar campanhas que venham levar as pessoas ao engajamento, porque nós sabemos da importância da participação de todos os cidadãos, tendo em conta que a vida acontece na cidade. É importante que as pessoas se responsabilizem pelas políticas públicas que serão desenvolvidas nos próximos 4 anos. Então, nós faremos todas a força possível e contamos muito com a imprensa, com o espaço que os senhores nos oferecem para engajar as pessoas que participem demais dessa campanha eleitoral. O voto é extremamente importante, né, secretário? Depois não adianta reclamar, né? Tem que ir lá votar, né, fazer a sua avaliação dos 4 anos passados, né, e aí projetar os próximos através do voto, né, fazer confirmar. Exatamente. Se nós reclamamos do transporte público, se nós reclamamos da questão da educação, da saúde, na eleição, os projetos políticos que se apresentam, que nós podemos escolher e fazer a diferença e implementarmos as políticas públicas que achamos correto. Portanto, é importantíssima a participação. No dia 6 de outubro, né, nós vamos escolher vereadores e prefeitos, né, prefeitos, vice-prefeitos, enfim, claro que eles estão ali, estão na coligação, enfim, ou na federação, mas a gente vota primeiro em quem? Vamos trazer esse serviço aqui bem básico, né? A gente vota primeiro em quem? É bastante importante. A primeira eleição é do vereador. Vereador. Depois, vencida a etapa de escolher o vereador, escolhemos o cargo majoritário, o cargo de prefeito. E isso é simples e é bastante importante, porque muitas vezes a pessoa, errando a escolha, acaba anulando o seu voto. Para vereador são 5 dígitos, né? 5 dígitos, começando sempre pelo número do partido e depois o número do seu candidato. Importante as pessoas verificarem os números do seu candidato, importante as pessoas levarem uma colinha no dia da eleição. E a Justiça Eleitoral tem um aplicativo, um lugar no site que se chama Divulga Candicontas. Importante local para as pessoas verificarem o nome e o número dos seus candidatos. Porque celular não pode, né? Celular não pode adentrar a cabine de votação com celular, filmadora, câmera fotográfica. Inclusive é um ilícito eleitoral que pode trazer consequências para quem dessa forma agir. O celular tem que ser deixado acondicionado num local que será indicado. Para vereador 5 dígitos, para prefeito 2 dígitos, né? Lembrando que o horário de votação é das 8 às 5, né? Quanto mais cedo votar, melhor, né? Exatamente. O horário e em eleição municipal, tendo em conta serem 2 cargos, nós tradicionalmente é uma eleição mais rápida. Mais rápida, né? Não há grandes formações de fila e ela flui dentro de uma normalidade. Mas é importante as pessoas não deixarem para o último momento, até porque por questões climáticas, muitas vezes pode ocorrer qualquer intercorrência. Então, as pessoas podendo votar ao longo do dia, não deixar para o último momento, é uma situação que deve ser considerada. Para quem for votar, secretário, o que precisa, documentação necessária para levar, né? Estou sem o título, sei lá, perdi o título, ou não achei naquele dia, né? Como é que ele pode ir lá votar? Que documento é necessário? Como é que ele pode proceder? Uma grande dica é o cidadão, o eleitor, baixar um aplicativo da Justiça Eleitoral que é o e-Título. O e-Título tem diversas funções e ele tem muitos serviços ali. Um deles é o título eleitoral digital. Se o eleitor já tem a sua foto e a sua biometria cadastrada no e-Título, ele pode votar apenas com o e-Título. Além do que, o e-Título permite também aquele que não puder votar, justificar, emitir certidões, pagar multas que porventura existem. Então, é um aplicativo muito importante e é importante que as pessoas saibam que no dia da eleição não será possível baixar esse aplicativo. Então, quanto mais cedo, melhor, mais perto. Sempre tem aquele problema de congestionamento. Mas o que é preciso para votar?
um documento oficial com foto. Carteira de trabalho, carteira de motorista, carteira de identidade. E lembrando, mesmo que não tenha biometria, vota tranquilamente, sem problema nenhum. Quer dizer, se ele tiver com o título, né, ele precisa ter um outro documento com foto, né, para... Se ele estiver com o título, ele precisa ter um documento oficial com foto. E se ele tiver o e-título com foto, ele pode votar apenas com o e-título. Maravilha, né? Então fica a dica aí para você baixar o quanto antes, né, o e-título, né, não deixar para a última hora que pode dar congestionamento ali. No dia da eleição, secretário, o que os eleitores podem vestir, assim, do ponto de vista... Ele pode ir com a sua bandeira, pode ir com a sua camisa, a camisa do partido, do seu candidato, mas o que não pode fazer nesse dia também? Essa é uma questão bastante importante. O eleitor pode, no dia da eleição, ele pode fazer o que a legislação chama a manifestação individual e silenciosa. Ele pode portar bandeira, ele pode estar vestido com camisa do seu candidato, partido, da coligação, da federação, boné, broches, dísticos, tudo isso é permitido. O que não pode no dia da eleição tentar cooptar o voto de outros eleitores, não pode aquela reunião nas esquinas, a manifestação coletiva por preferência de candidato, não pode, inclusive é um crime eleitoral, é um ilícito eleitoral bastante grave. E o que não pode também, boca de urna. Não pode também, e isso é muito importante que os candidatos tenham ciência, aquele derrame de material perto das sessões eleitorais. Isso é um ilícito eleitoral que a legislação coíbe fortemente. Também outra questão importante de se atentar é a questão do transporte de eleitores. Candidato nenhum pode transportar eleitores para votação, seja de áreas, seja urbana, seja de área rural. O transporte coletivo no dia é público e gratuito. Candidato não pode fazer qualquer forma de transporte de eleitor. E nós convidamos o cidadão que ajude a Justiça Eleitoral a fiscalizar e denuncie se porventura souber desse transporte ou de qualquer ilícito eleitoral. E aí, mais um aplicativo importante da Justiça Eleitoral que ajuda o eleitor, o cidadão, a auxiliar a Justiça Eleitoral a fiscalizar o processo eleitoral, que é um aplicativo Pardal. É um aplicativo que permite que qualquer cidadão, frente a qualquer ilícito eleitoral, denuncie para a Justiça Eleitoral e essa denúncia será levada a cabo, seja remetida ao Ministério Público, pela polícia ou pelo próprio juiz ao exercer o poder de polícia. Porque, de alguma forma, sempre acontece, né, secretária? Por mais que se alerte, né, sempre acontece um fato que outro, né, de boca de urna e aquele derramamento de santinho na frente dos pontos de votação, né? Isso aí é... Sempre acontece e ele é um ponto de atenção da Justiça Eleitoral e todos devem lembrar que os próprios candidatos fazem a fiscalização, porque aquele que cumpre a legislação não quer ficar em desvantagem para frente àquele que não cumpre. Portanto, muita atenção com esse fato e muita atenção também com as redes sociais. É importante lembrar que nas redes sociais não é possível também, tudo aquilo que o eleitor não pode fazer no mundo real, ele não pode fazer no mundo virtual. Portanto, no dia da eleição, o eleitor não pode, nas suas redes sociais também, pedir voto para candidatos. Pedir voto, votem em determinado candidato, isso não é possível. Mas é possível o eleitor colocar a sua declaração de voto. É bem distinto entre o fato... Bem diferente, né? É bem diferente dizer o eleitor colocar na sua rede social: vou mudar a cidade hoje, estou indo votar em tal. Pode, mas ele não pode. Vamos mudar a cidade, vamos votar em tal. Não pode haver o pedido de voto. Declaração de voto, a legislação tolera, que está na manifestação individual das pessoas, mas o pedido de voto é um ilícito. Uma dúvida que chega aqui também dos nossos telespectadores, né, para quem trabalha com um carro de aplicativo. O aplicativo ele pode ter propaganda dentro, enfim, pode estar adesivado nesse sentido? Não pode. Não pode? Não pode.
os carros de aplicativo, tal qual os táxis. Os táxis, o regime jurídico é um pouco distinto, porque os táxis são uma permissão, por isso eles não podem. Mas os carros de aplicativo é um bem de uso comum, portanto a legislação eleitoral não permite. E se porventura houver denúncia, o carro estiver adesivado, o proprietário do veículo pode ter, inclusive, o seu carro apreendido. Importante orientação. Quem não votar, o que acontece? Ou quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Quem não votou no primeiro turno pode votar tranquilamente no segundo, porque são eleições distintas. Quem não votou, a melhor forma de justificar é ter o aplicativo e-título. E por que é importante ter o e-título? Porque quem justificar no dia, ele não precisa declinar, não precisa dizer motivo nenhum, apenas justifica. Quem deixar para justificar na Justiça Eleitoral por meio seja do site, seja se dirigindo a uma zona eleitoral, terá um prazo de 60 dias para justificar. Mas aí a justificativa requer um determinado motivo, seja um atestado médico, seja porque estivesse trabalhando, seja porque estava viajando. Se justificar no dia pelo e-título ou em qualquer zona eleitoral, não precisa de motivação nenhuma. Perfeito. Para a gente encerrar aqui, secretário, com o know-how, né, a tecnologia, o trabalho do TRE, qual a expectativa, né, da gente já saber os resultados aí, né, na noite de domingo, né? Especialmente a gente fala aqui de uma casa legislativa, né? E nesse ano, lembrando, né, serão 35 vereadores, não 36, em função do censo do IBGE. Que horário, mais ou menos, para a gente já ficar alerta que, opa, temos a nominata aqui? Olha, tradicionalmente, até às 21 horas, numa eleição municipal em Porto Alegre, nós já temos os resultados, né? Não havendo nenhuma intercorrência, seja climática, seja condição de energia elétrica, nós imaginamos que por volta até das 21 horas nós já teremos os resultados já finalizados ou praticamente concluídos. E é interessante, em cidades pequenas, a população acaba sabendo os resultados, principalmente da majoritária, antes da Justiça Eleitoral liberar os resultados. Porque em cidades menores é uma praxe, o boletim de urna que é lançado em cada urna, os próprios eleitores, os próprios envolvidos com as campanhas eleitorais, eles totalizam e acabam sabendo o resultado antes da Justiça Eleitoral divulgá-los. E aí, mais uma vez, prova a seriedade e a confiança do sistema eleitoral brasileiro. Isso que eu queria, para a gente finalizar agora, secretário, que o senhor deixasse um recado, né, para os eleitores, né, reforçando, né, para a gente reduzir o máximo as abstenções e também, né, reforçando o processo de transparência e eficiência do nosso sistema de votação. Olha, a Justiça Eleitoral brasileira tem um produto único em nível mundial, que é a urna eletrônica, que na verdade é só mais um mecanismo de um sistema eleitoral bastante confiável, robusto e seguro. Desde 1996 ela é utilizada e não há nenhum evento nesses anos todos que demonstre qualquer tipo de fragilidade. Lembrando, a urna eletrônica ela não é conectada à internet, ela tem 32 camadas de proteção, portanto ela é um sistema genuinamente brasileiro e genuinamente vitorioso, reconhecido mundialmente. E é importante as pessoas irem e participarem e nós conseguirmos baixar o número histórico de abstenção nas eleições municipais, que orbita em 20% mais ou menos, sendo que em 20% frente à pandemia foi um pouquinho maior, porque, como eu já havia mencionado, a vida acontece nas cidades. Nós somos influenciados diretamente pelo transporte que funcione ou não funciona, pelo estado da saúde pública, pela educação. E só podemos melhorar, mudar, se participarmos de um processo eleitoral, fizermos a escolha do projeto político que entendermos o melhor para os nossos anseios, e isso só se faz participando da eleição.
Muito bem, está dado o recado. A gente conversou aqui no Câmara agora com o secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, Rogério da Silva Vargas. Secretário, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado. Dicas importantíssimas, né, para os nossos eleitores, nossos telespectadores. E participe, né, reforce o processo democrático. Obrigado, bom dia, boa semana. Né? Obrigado, igualmente. Muito bem, o Câmara agora fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara nos canais 16 da NET, 11.3 da TV Aberta Digital. Acesse também o nosso YouTube. Mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Bom dia, boa semana.